capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vou hoje abordar o versículo 35 e até o 49, e então finalizaremos semana que vem, se Deus permitir, o parágrafo final, juntamente com os versículos 29 a 34, que eu vou preferir trabalhar junto com a parte final do capítulo. A razão é o contraste que existe nessas duas partes. Então hoje nós vamos olhar capítulo 15, versículo 35 e até o 49. 1 Coríntios 15, 35 até o 49 diz: Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. A primeira coisa que nos espanta nesse texto é como Paulo responde às duas questões que ele pensa estão na mente daqueles que têm dificuldades ou que estavam tendo dificuldades na igreja de Corinto com a questão da ressurreição do corpo. E que são questões que ainda hoje surgem na mente das pessoas, mesmo depois de tantos séculos de estudo e de ciência. Basicamente, as questões são as mesmas. O que nos deve fazer pensar sobre aquela argumentação tão comum, às vezes, principalmente no campo dos estudos bíblicos, de que as pessoas do século I eram ignorantes, ou de que as pessoas do século I aceitariam certas coisas com mais facilidade do que as pessoas do século XX, do século XXI. Isso é uma falácia, dá a impressão que o ser humano, numa determinada época, não tem as perspectivas de ser humano, não tem a percepção do mundo à sua volta, como se ele fosse um tipo inferior de ser humano. Esse tipo de raciocínio decorre principalmente da assunção da teoria da evolução. Você passa a pensar que tudo necessariamente está evoluindo, que o ser humano também evoluiu, inclusive na sua percepção da vida. Quanto a isso, C.S. Lewis tem um dos seus melhores livros sobre o assunto, um livro chamado Milagres, um capítulo onde ele vai tratando do nascimento virginal de Cristo, e ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele pergunta assim: você acha realmente que no primeiro século, se Maria chegasse para José e dissesse para ele: olha, eu estou grávida, e isso antes deles terem coabitado, eles terem tido relações sexuais, sendo noivos, né? E logo a seguir ela dissesse assim: mas José, não se preocupe, é do Espírito Santo. Você acha realmente que José ia dizer: ah, bom, que susto, eu pensei que você tivesse me traído, pensei que você tivesse feito alguma coisa contra o nosso casamento? Você acha que o ser humano do século I, o homem do século I, era tão absurdamente obtuso que ele aceitaria isso só porque a gente acha que a gente é mais evoluído? Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos que uma virgem possa conceber. Nós não aceitamos que Deus possa intervir. Mas lá no primeiro século, um homem aceitaria isso com facilidade. Por isso, colocaram isso na Bíblia e as pessoas acharam. Toda a existência dos seres humanos mostra que não é assim.
Mesmo muitos séculos antes do nascimento de Jesus, nenhum homem ia aceitar essa história. Nenhuma família, nenhum pai iria aceitar essa história. Aceitar o nascimento virginal no momento em que ele acontece, para Maria, para a própria Maria, para José, para a família deles, é tão difícil quanto seria hoje, para qualquer pessoa. Esse argumento vem, portanto, da nossa arrogância de achar que porque temos um conhecimento tecnológico aprimorado, então nós percebemos coisas melhor do que eles, e eles então aceitariam certas coisas absurdas com muita facilidade. Esse tem sido um argumento com o qual a gente precisa tomar cuidado, não é? Então, nesse capítulo aqui, você vai ver questões levantadas que são muito semelhantes às questões levantadas naquela época. Essas duas com as quais Paulo introduz o parágrafo. Note a pergunta que ele esperava ouvir de alguns membros da igreja de Corinto. Como ressuscitam os mortos? Essa é a primeira pergunta. Como é que isso acontece? E essa pergunta fica na mente de muita gente hoje. A segunda é, e em que corpo vem? Eles não estão perguntando isso realmente porque estão interessados em saber como Deus glorifica o seu nome através da ressurreição dos mortos. Eles estão querendo mostrar a impossibilidade do corpo ressuscitar. Essa é a questão na mente daquelas pessoas em Corinto que haviam se deixado influenciar pelo conhecimento, pela filosofia, pelo pensamento à sua volta e trouxeram isso para dentro da igreja. Você vê isso, embora o texto será abordado mesmo na semana que vem, você vê isso no versículo 33, onde Paulo aponta para essa dificuldade neles, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você se coloca sob a influência de alguma coisa, você será contaminado em algum grau por aquela coisa. Paulo estava alertando sobre isso. Eles haviam trazido para a igreja, então, parte daquele conhecimento, parte daquela sabedoria, e por causa disso agora tinham dificuldade de confiar e de crer naquilo que tinham recebido quando o evangelho lhes foi pregado, que os mortos hão de ressuscitar como Jesus também ressuscitou. Então agora alguns levantavam essa questão. Então, me diga, como acontece? Então, me diga, como é o corpo daquelas pessoas? É mais ou menos quando você vai pregar o evangelho para alguém e a pessoa interrompe o seu anúncio da salvação em Cristo para perguntar, você acha realmente que a Arca de Noé existiu? Acha realmente? Como os animais couberam naquele navio, se é que aquilo foi construído realmente? Como ele pôde construir um navio já naquela época para resistir àquilo? E dilúvio? Você acha mesmo que a terra foi coberta por um dilúvio? Não são perguntas honestas. Não são perguntas para eu preciso encontrar com esse Deus que você anuncia. São perguntas de pessoas que estão dizendo assim, olha, você é um ingênuo. Você é crédulo. Você acredita em qualquer coisa. E é esse tipo de raciocínio que faz com que a gente olhe para as escrituras do primeiro século ou de antes disso e comecemos a tratar as escrituras como se elas fossem o produto de gente ignorante. E como se hoje não houvesse gente ignorante com todo o conhecimento que a gente tem. Porque não é uma questão de conhecimento tecnológico, científico ou mesmo filosófico. Nós não somos melhores porque conhecemos mais. Pesquisas feitas recentemente têm mostrado assim o absurdo entre a população de jovens universitários, mesmo numa época em que a AIDS está presente matando, mesmo numa época com tanta informação, numa época de internet, e você tem tanta informação disponível. E as pesquisas mostram que o número tremendamente grande de jovens universitários não se protegem na hora do sexo, mesmo com tudo que eles conhecem. Cansados de saber. Chega na hora, não usa. E só para que ninguém tenha dúvidas. Proteção contra a doença sexualmente transmissível é o casamento. É a fidelidade no casamento. É o pacto do casamento. É isso que a gente crê. Mas os que pregam, os que anunciam outra coisa, os entendidos de educação, que nas escolas querem ensinar isso e querem dizer para a nossa família que é esse o caminho que tem que se seguir, ensinar os jovens a se protegerem e tal, de uma doença, de uma gravidez indesejada, o que você percebe nas pesquisas é um número alto de jovens bem informados, mas que continuam fazendo a coisa do jeito contrário ao que eles mesmos dizem. Não é o nosso conhecimento que nos melhora, irmão.
a não ser que seja o conhecimento da nossa fraqueza, a não ser que seja o conhecimento do nosso erro. Isso pode nos melhorar. Aí talvez haja alguma chance. É por isso que a mensagem do Evangelho, quando chega, ela começa dizendo: arrependei-vos. A implicação disso é: há algo errado comigo, há algo errado com você, arrependa-se. E depois é: creia no Evangelho, ou seja, confie, dependa daquele que fez alguma coisa por você. Então aqui nós não temos perguntas honestas, nós temos perguntas de gente que se acha muito informada, mas que na verdade está cometendo erro bobo. Por isso a resposta de Paulo nos chama a atenção. Você viu a resposta deles aí. A resposta dele foi: insensato, tolo. Não é interessante que Paulo aqui não tenha feito o que geralmente nós fazemos? Nessa época em que parece que quando todo mundo fala, só por todo mundo falar já é bom? Paulo não disse assim: olha, realmente a pergunta que você levantou é uma pergunta muito interessante. Que bom que você está contribuindo para essa discussão. Ele não fez nada disso. Ele disse: insensato, tolo, fazendo essas perguntas. E aí ele passa a mostrar que a resposta está diante dos olhos das pessoas, que elas lidam com isso no seu dia a dia. Mesmo nós. E eles também. Como é que Paulo passa a dizer? O que semeias... Quando você semeia alguma coisa, eles sabiam bem disso, nós sabemos também, que nós ainda dependemos da agricultura para sobreviver, irmãos. Quando semeias, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Ele diz assim: você não percebe que a resposta a essas suas perguntas, se você alguma vez as quisesse fazer de forma honesta, elas já estão na própria criação. Você não semeia a árvore da macieira, você semeia a semente da maçã, ou de qualquer outra coisa. E aquela semente morrendo, e até o Senhor Jesus usou essa figura, quando disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, se ele cai na terra e morre, então da morte brota vida, e aí alimenta-se muita gente. Deus colocou, irmãos, na natureza, na criação, uma linguagem para nos falar. As coisas não existem só por existir, elas estão com propósito. Elas existem para nos dar alegria, existem também para nos dar subsistência, para nos manter, mas elas também existem para que a mensagem de Deus encontre eco, para que nós tenhamos muitas vozes ecoando a mesma mensagem, a mesma palavra. E quando deixamos de olhar para isso da forma correta, nos tornamos insensatos. O apóstolo está dizendo: vocês conhecem isso, vocês lidam com isso. Deus lhe dá corpo, ele continua na sua argumentação, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Você tem a semente. E aí Paulo continua diversificando o seu argumento, mostrando: você olha para a criação e o que você vê é uma diferenciação de coisas. Há categorias diferentes até de seres. E é isso que ele quer dizer no versículo 39, quando ele diz: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outras dos peixes. E aí ele vai além disso, ele vai... Você percebeu que ele saiu lá da semente plantada, cresceu um pouco para a criação que nós conhecemos, agora ele expande e vai para o espaço, e ele diz no verso 40 também: há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres. Ele está dizendo que uma é maior que a outra ou não, não é essa a preocupação dele, ele está dizendo que são glórias diferentes, mas você percebe isso, você olha isso, você vê isso. Irmãos, essa técnica hermenêutica está presente na Bíblia em muitos momentos. Quando Paulo tem que argumentar a respeito da predestinação, ele vai para dentro da cozinha. Não é assim que ele faz? Ele não vai para o campo filosófico, esotérico, ou seja lá o que for, em alguma nebulosidade de raciocínio. Não, ele vai para dentro da cozinha, a parte mais prática da casa, e diz assim: olha, você lá dentro da sua casa não tem utensílios, recipientes que você define o uso deles,
de modo que um tem maior honra do que o outro. Você pega um recipiente, isso aqui vai ser a lata de lixo, eu vou jogar o lixo aqui. Não, esse aqui eu vou guardar o açúcar, eu vou proteger o açúcar, que os insetos correm atrás, as formigas vêm, então esse aqui vai ser... Os dois são basicamente iguais, mas esse eu vou usar para isso, aquele eu vou usar para aquilo. Principalmente na época do primeiro século, quando os utensílios eram em si basicamente a mesma coisa. E eu vou utilizar esse para isso e aquele para outra coisa. Nesse eu vou colocar alimento, nesse eu vou colocar dejetos. Portanto, essa linguagem hermenêutica está na criação. E é isso que Paulo está demonstrando aqui também. A ressurreição, de certa forma, desde que o mundo é mundo, está à nossa volta. As coisas morrendo e da morte surgindo. A vida, a gente chama isso muitas vezes de ciclo da vida, embora com um sentido diferente do que Paulo está usando aqui. Mas não deixamos de perceber essas nuances. Então, quando chega a mensagem do Evangelho dizendo Cristo ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras, e aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão também, por que é que agora a gente está criando problema? É isso que Paulo está dizendo para eles aqui. Vocês já conhecem essa realidade. E aí ele continua. Uma é a glória, 41, e ele está reforçando o seu argumento. Uma é a glória do sol, outra a da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Ele está preparando o caminho para mostrar que existe natureza diferente da glória e da razão da existência das coisas. A glória do sol é iluminar o dia, dar vida, transmitir vida à terra. A glória da lua é iluminar a noite com aquela sua branda luminosidade que tão bem nos faz, não é? Que rege e dirige os romances entre os homens e mulheres, que acalenta o sono de muita gente, ou que, dependendo da sua percepção, traz terror, porque uma noite de lua cheia pode trazer um lobisomem junto. De qualquer forma, a glória está aí presente. E são diferentes. Ele está preparando o caminho para você perceber que há glória nesse corpo que se tem. Essa é uma coisa que Paulo está colocando aqui para dizer, olha, não é como vocês têm ouvido lá fora no tempo de Paulo, e mesmo hoje muita gente ainda defende esse ponto de vista, às vezes na igreja também, não é como vocês têm ouvido lá fora, que o corpo não serve para nada, que o que é material físico é ruim, não pode ser redimido, não tem utilidade espiritual. Não, não é. Há uma glória para esse corpo nesse momento aqui. E há uma glória para um outro tipo de corpo que ele vai anunciar, assim como há uma glória para as coisas terrenas e uma glória para as coisas celestiais, cada uma cumprindo o seu papel. É por isso que um cristão, quando vai fazer um sepultamento, ele não chega e diz, o irmão fulano falecido não está mais aqui, somente o seu corpo. Isso não é o irmão fulano, não. Essa doutrina não é cristã. O cristianismo não reconhece isso. O cristianismo reconhece que aquele corpo é tão importante que foi alvo da encarnação. Cristo encarnou. Daqui a 2 meses a gente está celebrando o Natal. Quem dera que nos cultos as igrejas lembrassem o Natal como sendo a necessidade de Cristo ter assumido natureza humana para poder, como diz a carta aos Hebreus, salvar os filhos dos homens. Lá se diz os filhos de Abraão, os seres humanos. Ele salva seres humanos, por isso ele toma sobre si, ele se reveste de natureza humana, inclusive natureza física. É isso que o Natal deveria nos dizer. Então, esse corpo, o corpo do irmão ali no momento do velório, será alvo ainda dos tratos de Deus na ressurreição. Nós não podemos, isso não vale nada, isso não importa nada. O que importa é a alma, é o espírito. Não, para Deus importa tudo. Ele criou tudo, Ele fez tudo. Ele redime tudo. É para esse terreno que Paulo está caminhando, preparando o raciocínio dele. Você viu os caminhos que ele seguiu? Olha, preste atenção. Primeiro, você está sendo insensato levantando essas questões, porque isso está diante dos seus olhos. Essa é a primeira coisa que ele está dizendo. Então, no versículo 42, ele volta ao ponto, depois de ter colocado todas essas ilustrações, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se, e aí vem uma das sequências mais maravilhosas das Escrituras. Mas antes vamos olhar o que ele falou. Pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Isso tudo que eu falei para vocês aqui, diz Paulo, a sementinha que não é a planta final, mas que, por assim dizer, morre quando ela é enterrada e então surge vida. A diferença entre seres humanos, e entre os animais. E a gente poderia fazer ainda diferenciações maiores nesse campo, a que Paulo não interessava fazer naquele momento. E a diferença entre os corpos celestes e os corpos terrestres, e a diferença de glória entre todas essas coisas. Todo esse quadro que eu coloquei para vocês, diz Paulo, e que não fui eu quem colocou, mas Deus colocou, já está na criação, vocês já veem isso, vocês lidam com isso, vocês convivem, sempre viram isso, será que não perceberam ainda? Então ele diz, verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. É isso aí. Há um quê de continuidade e há um quê de separação. A semente de trigo não é o trigo final, mas tudo que o trigo final será está ali, de alguma forma codificada. Há uma continuidade, porém. Ela não é, mas porém há uma continuidade. A semente da maçã não é a árvore. Ela não tem galho, ela não tem folha, a não ser em algum código colocado ali pelo próprio Criador. Então há uma diferença. É uma semente, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma fruta. Porém, há uma continuidade. Tudo que essa árvore, que essa fruta tem, estão ali dentro. Assim é a ressurreição dos mortos. Há um corte. De alguma forma, esse corpo não é mais o mesmo corpo, há uma diferenciação, mas isso não é novidade para nós que plantamos, nós já vimos isso. Também há uma diferença na glória. A glória desse corpo, a glória da coisa terrestre, a glória do corpo celestial, a glória do que é celestial. Mas também a continuidade, porque ainda é a mesma coisa, e nós também estamos acostumados com isso. Não semeamos o que vai nascer na sua forma final. E ainda assim semeamos. Então, há aspectos de continuidade e há aspectos de separação, de corte, de divisão entre uma coisa e outra. Assim também é a ressurreição dos mortos. Você está preparado para isso? Preparado para quê? Eu vou morrer agora, pastor? Ressuscitar agora? Estou preparado para quê? Está preparado para saber que o corpo que você tem é o corpo que vai herdar a vida eterna, mas não desse jeito? Ou eu poderia colocar de outra forma, o corpo que você tem não é o corpo que vai herdar a vida eterna, mas ainda é. Esse não é um aspecto novo na doutrina, nem na fé. Todo mundo aqui já ouviu falar daqueles dois aspectos, do já e do ainda não. É assim com relação à nossa condição diante de Deus, o nosso conhecimento dele. Já somos filhos de Deus, diz o apóstolo João na sua primeira carta. Ainda não sabemos o que havemos de ser. Ué, como é isso? Não é difícil, né? Conhecemos Deus e ainda há tanto para conhecer dele. Já e ainda não. É nessa tensão que a gente vive. Por que com a ressurreição nós deveríamos nos espantar? Por que eles estavam se espantando? Paulo diz, é exatamente do mesmo jeito com a ressurreição dos mortos. Porém, há uma segunda coisa que Paulo precisa falar para eles. Para eles não confundirem a ressurreição com simples ressuscitação. A diferença entre as duas coisas. A ressuscitação é aquilo que eu aprendi quando fiz o curso de socorrista, por exemplo. Faz uma ressuscitação. O nome que se dá a isso porque você considera que se houve uma parada cardíaca, o sujeito está morto. Você tem que tratar a situação assim. Por isso nós vamos fazer uma ressuscitação e você começa a fazer então o que a gente chama da massagem cardíaca, né? Aquela que você vê fazendo, que nem chega perto do que é realmente, até porque você não pode fazer de fato aquilo num coração que está batendo, você pode criar um problema sério ali. Aquilo é uma ressuscitação. Sabe o que significa? Que a pessoa, você tem êxito em trazer a pessoa de volta, volta ela. O corpo volta como sendo. Tudo bem, tem algumas pessoas que dizem que viram a luz. Viram um túnel. Tem um caso pior ainda, que é mais insano, daquele sujeito que diz que foi ao inferno, foi ao céu. Não serve de nada. Eu não preciso disso.
Tudo que eu preciso saber de céu e inferno está aqui, de forma muito melhor em primeira mão. Eu não preciso da confusão psicológica, emocional de alguém que sofreu um trauma num certo momento, que o levou a até alguns minutos de ausência da vida física. Deixa eu usar assim, grosseiramente essa expressão. Eu não preciso disso para que alguém venha me dizer que viu alguma coisa disso, aquilo. Venha, né? Tem livro escrito, tem gente comprando livro, tem um garotinho lá que sofreu não sei o quê. Gente, como nós gostamos de tolices, né? Como gostamos de tolice. Aí sim nós damos mostras de que não somos nada diferente do homem do 1º século ou do 10º século antes de Cristo. Somos a mesma coisa. Em termos de tolice, em termos de insensatez. Mas se você consegue trazer uma dessas pessoas de volta, o corpo dela é o mesmo corpo. Talvez, às vezes, até com alguma sequela. Mas é o mesmo corpo. Isso é a ressuscitação. Porém, na ressurreição, a ressurreição final, a coisa é diferente. Quando Cristo trouxe Lázaro à vida, foi uma ressuscitação. Deixa eu usar essa expressão para diferenciar uma coisa da outra. Lázaro voltou com seu corpo humano, não um corpo diferente, o seu mesmo corpo, e depois de alguns anos Lázaro morreu de novo. Quando Elias e Eliseu trouxeram pessoas à vida, aquilo foi ressuscitação. É diferente da ressurreição. Aquelas pessoas ressuscitaram e elas dali a algum tempo podem ter tido doença. Se foram trabalhar na cozinha, se cortaram, saiu sangue, e elas precisavam se alimentar e beber do mesmo jeito. E se elas fossem passar de um lugar para o outro, iam fazer um caminho, abrir uma porta, pular uma janela, qualquer coisa assim. Isso é uma ressuscitação. Paulo disse, nesse mesmo capítulo, que Cristo é as primícias. Ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. E aqui está o motivo dele ter dito isso, e aqui está a diferença da situação. Note o verso 42, segunda parte. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Essa é uma das sequências mais maravilhosas da Escritura. Para mim e para você. Quando Cristo ressuscita, ele ainda tem os sinais dos cravos e da lança. Mas ele agora se apresenta no meio dos discípulos, numa sala fechada. Aquele corpo tem outras propriedades. Ele ainda come, ele ainda se alimenta. Como ele fez na margem do mar, chamando os discípulos para comerem. E o interessante, quando eles trouxeram os peixes, conseguiram pescar, porque Cristo deu a ordem de novo para lançar a rede, que eles não tinham pego nada durante aquela noite, isso após a ressurreição. Quando eles chegam na praia, Cristo já tem alguns peixinhos prontos, eles tragam os de vocês, vamos juntar aqui. E ele come e bebe. Há continuidade, mas ao mesmo tempo há descontinuidade. Aquele corpo tem outras características. Ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Lázaro não ressuscitou, não foi ressuscitado com um corpo igual àquele. Qualquer outra pessoa que ao longo da história Deus tenha decidido trazer de volta à vida, não foi ressuscitada como Jesus Cristo, não foi a ressurreição final. Paulo está falando disso aqui, você viu aí a diferença. Olha só, como é a nossa morte. A gente às vezes fala de morte digna, né? De morte honrada. Irmão, não há nada de digno na morte. A morte é para lembrar, você é pecador. O que há de digno, o que há de honrado, é quando você morre por causa de algum valor maior. É disso que a gente está falando, não é? Mas a morte em si, você deixa o corpo lá, por mais que você faça, ele não é o mesmo corpo, ele vai se deteriorando, é o sinal da presença do pecado na raça humana, é a prova de que nós fomos amaldiçoados. Então o que o texto diz? Quando você semeia, Paulo está usando a expressão que ele usou no começo da argumentação dele, né? Você semeia o grão de trigo, agora você semeia na morte. Quando você sepulta alguém, você semeia na corrupção. É o corpo que já está se deteriorando, como os nossos corpos aqui.
a gente faz de tudo para manter, não é? Aí você ouve falar da alimentação melhor que tem, muda a alimentação, mas mesmo aquela alimentação está causando desgaste de alguma forma. Existe uma que pode ser melhor do que a outra, não há dúvida disso, mas está se desgastando do mesmo jeito. Aquilo que nos mantém vivo também vai nos desgastando de alguma forma e o seu corpo vai decaindo. Corrupção. Essas são as palavras para o corpo nesse estado, nesse momento, nessa realidade. Corrupção, desonra, fraqueza é o corpo natural. Mesmo os melhores de nós, em algum momento, vão enfrentar isso. Eu me lembro de estar lendo um livro, há muitos anos, um livro de Billy Graham, e Billy Graham estava dizendo assim, numa mensagem que ele pregou, que estava lendo uma mensagem, ele dizendo que ele tinha um amigo, né? E aí esse amigo apresentou a ele, um pregador famoso, apresentou a ele a um campeão de halterofilismo, Mr. Mundo, não sei de que ano, não sei de que lugar, e estava aquele sujeito lá fazendo todas aquelas poses, né? Aquelas poses interessantes lá para mostrar os músculos desenvolvidos aqui e ali, e o Billy Graham depois falou assim, aquele homem não sabia que já naquele momento um câncer estava corroendo seu corpo. Então você olha assim, nossa, que saúde, que corpo, já uma doença está corroendo aquele organismo, aquela vida. Corrupção, fraqueza, desonra. Esse é o corpo natural. Natural, que tem a ver com a criação. Esse é o corpo sem modificação, sem a intervenção de Deus depois da queda. Esse vem da criação original, aquela criação que foi atingida pela queda. Esse é o corpo que está relacionado com o primeiro homem, citado aí no versículo 45. Esse é o corpo natural. Verso 45, assim está escrito, primeiro homem, Adão, feito alma vivente. Ele é feito e Deus sopra e Deus lhe dá vida. Pronto. Verso 46, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, como foi Adão primeiro. O primeiro homem, verso 47, o primeiro homem é formado da terra, é terreno. Paulo não está aqui diminuindo a coisa, não. Ela é diminuída pelo que aconteceu na queda. Paulo não está dizendo que o que é terreno é necessariamente ruim, simplesmente como os outros, a filosofia grega dizia, como os coríntios haviam absorvido. Ele está dizendo a glória desse corpo, que vem de Adão, desse corpo terreno, ela é terreno. Ela serve para um determinado propósito e cumpre esse propósito mesmo depois da queda, porque Deus, depois da queda, não acabou com a raça humana, Ele preserva a raça humana para salvar pecadores, para salvar membros daquele corpo, daquela criação, daquele grupo, daquela raça que o abandonou, que deu as costas a Ele. Então esse corpo, essa criação terrena ainda detém a sua glória, de sorte que nós conseguimos realmente muitas coisas, não é? Há pouco tempo tivemos as Olimpíadas e você viu como algumas pessoas são treinadas. Há muitos anos, um cartaz de Olimpíadas mostrava um atleta pronto para correr os 100 metros. Você corre isso hoje em menos de 10 segundos. E a chamada dizia assim, ele se preparou a vida inteira para esse momento. E é isso mesmo. O sujeito está ali, chegou à final dos 100 metros rasos numa Olimpíada, menos de 10 segundos, ele se preparou a vida inteira para aquele momento. Para os próximos 9 segundos e pouco. E você vai ver o corpo humano sendo capaz de muitas proezas. A própria medicina, irmãos, como é que a gente é curado, né? Na verdade, é o corpo que faz isso, mesmo com o auxílio dos medicamentos. Tanto que se seu corpo não conseguir reagir mais, não tem medicamento que dê jeito. Estou errado? Não tem medicamento que dê jeito quando o seu corpo não tem mais como reagir àquilo. Às vezes nós oramos por isso, vamos torcer para que ele reaja ao tratamento. Então o corpo é glorioso, o corpo é maravilhoso. A gente é capaz de usá-lo para muitas coisas ruins, para muitas coisas que desonram a Deus, mas ele tem a sua glória. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele tem a sua glória como o grão de trigo tem a sua glória, como aquilo que é terreno tem a sua glória. Mas isso é insuficiente, isso não é o necessário, fica aquém do necessário para o outro tipo de vida.
E o que Paulo diz? Voltemos ao verso 42. Agora ele fala, você semeia de um jeito, agora ressuscita o quê? Incorrupção. Quais são as palavras? Incorrupção, glória, poder. Esse é o corpo espiritual. Incorrupção, glória, poder. Ao invés de corrupção, desonra e fraqueza, incorrupção, glória e poder. Imaginamos isso? Não imaginamos isso. Eu e você nunca tivemos nada assim. Nada. Você não tem ideia do que é isso. Nós não temos ideia daquilo que será, do que Deus vai fazer. E você notou que Paulo não resolveu dar aqui uma aula sobre como Deus vai fazer as transformações físicas e químicas necessárias. Ele não se preocupou em dizer, olha, se o seu corpo, não se preocupe, seu corpo foi parte devorado por um tubarão e depois a outra morreu num incêndio. Sujeito azarado esse. Mas se você aconteceu, não se preocupe, porque Deus vai fazer o seguinte, ele vai... Não, Paulo não se preocupa com isso. Quando alguém levanta essa questão, eu digo assim, olha, graças a Deus, não sou eu quem vou produzir a ressurreição dos mortos. Porque se fosse, você estava com um problema sério. Eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Você levantar questões, e olha, há cientistas cristãos que ainda se dão ao diálogo e escrevem sobre isso. Não é um trabalho ruim, não é um trabalho que não tenha valor, não. Mas o que a gente precisa, onde a gente precisa se firmar, é que eu não preciso saber disso, quem faz isso é Deus. Deus fez duas coisas que já o apontam como capaz, como qualificado para isso. A primeira, do nada ele criou tudo que existe. Essa é a primeira coisa. Depois ele fez uma coisa ainda mais difícil que essa, que é pegar um pecador e fazer uma nova criação. Essa ainda é muito pior. A primeira não custou nada a ele. A primeira ele diz assim, faça-se, e foi feito. A segunda, Cristo teve que padecer na cruz. Então, não me venha com problemas sobre a ressurreição, como Deus vai fazer isso, ele não tem o menor problema. Por isso, Paulo não se preocupa com isso, ele não se preocupa em responder aquelas duas perguntas desonestas que ele mesmo levantou, já antecipando o questionamento dos que duvidam, dos que duvidavam, e não tem a menor preocupação com isso. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o corpo que teremos, ele ressuscita em incorrupção, em glória, em poder. Esse é o corpo espiritual. E ele continua dizendo, o último Adão, aquele que, por assim dizer, encerra, é espírito vivificante. O primeiro recebe a vida, esse dá a vida. Pode deixar que ele dá a vida. Ele demonstrou isso quando estava entre nós, mas agora ele fará ainda mais nesse sentido, porque ele dá vida e o corpo que surgirá daí é diferente daquele que foi plantado. E ele diz, isso acontece depois, primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem é terreno, o segundo homem, verso 47, é do céu. Porque prepara a gente para o céu. Te dá um corpo para o céu. Você não vai para o céu final, só com a sua alma. Os que morreram em Cristo hoje, então, estão aguardando a ressurreição final. Estão na presença de Cristo, já pode ter certeza. Se você morrer hoje, meu irmão, você vai estar na presença de Cristo no segundo seguinte, se é que eu posso usar essa unidade de tempo. Você está na presença de Cristo. Porém, ainda não está completo. Na ressurreição final, então, como Paulo vai dizer no final do capítulo, sua alma será unida ao seu corpo, e então inteiro eu e você estaremos para sempre com o Senhor. Com esse corpo aqui, esse corpo incorruptível, esse corpo que tem poder, esse corpo que tem glória, esse é o corpo espiritual. Esse é o corpo para viver na eternidade. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Nós, em relação a Adão. Por isso, nosso corpo se deteriora. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Todos nascem em Adão. Os que creem nascem em Cristo. Se você está em Cristo, então você segue o homem celestial. E o que aguarda você é o mesmo que aconteceu com as primícias, o corpo de Cristo glorificado, ressuscitado dos mortos. Isso é o que espera por você no dia da ressurreição. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, isso que está aqui, isso
que nós somos, devemos trazer também a imagem do celestial. Devemos no sentido de que é certo que traremos também, é necessário que tragamos também a imagem do que é celestial. Meu irmão, é isso que aguarda você. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa esperança. A ressurreição dos mortos é uma doutrina distintiva da fé cristã. Não pode ser separada da doutrina. E eu volto a um ponto com o qual iniciei. Hoje, nós temos tecnologia avançada, ciência avançada, filosofia avançada, se é que pode dizer isso da filosofia, mas enfim. Então, a nossa tendência é olhar para uma doutrina como a ressurreição e pensar assim, não deve ser isso. E aí você começa a duvidar de todo o resto também. Por que você vai duvidar que Cristo vai voltar? Ou por que você vai crer que Cristo vai voltar? Ou por que você vai crer que ele nasceu de uma virgem? Ou por que você vai crer que a morte dele na cruz é expiatória e que realmente há uma dívida com Deus que precisa ser paga e só pode ser paga pelo sacrifício dele? Por que creríamos em qualquer coisa assim? E, no entanto, nós nos mostramos tão ignorantes quanto as pessoas que nos antecederam em todos os outros séculos. Nós não somos mais espertos, apesar do nosso conhecimento. Nós somos apenas arrogantes, que continuamos em rebelião contra Deus. Então não se deixe abalar quando pessoas que parecem saber muito, conhecem muito, elas não têm como fundamentar qualquer argumentação contra a ressurreição. Não é possível fazer isso. E talvez você ouça dizer, não é possível também argumentar a favor da ressurreição, mas eu não preciso fazer isso. Eu aceito a argumentação da palavra de Deus. O que não pode acontecer é aquela pessoa que não tem nenhum fundamento científico real para isso e que possa estabelecer de forma cabal, definitiva, um argumento contrário às coisas espirituais, entre elas a ressurreição. O que não pode é parecer que ela é a sabedoria encarnada, que ela é que conhece tudo e que eu, porque creio na Escritura, sou ignorante, sou a pessoa que parou no tempo. Não há nenhuma razão para isso. E enquanto ela se preocupa com as questões, eu me glorio na perspectiva de que um dia esse corpo não será mais sujeito à corrupção, não será mais sujeito à desonra, não será mais sujeito à fraqueza, não estará mais no âmbito do natural, mas será revestido da incorruptibilidade, da glória e do poder, como o apóstolo ainda vai nos dizer no segmento do capítulo. É isso que você aguarda. Quando houver a fraqueza, quando vier a doença, quando vier o desgaste, quando vier a enfermidade, regozije-se no fato de que isso faz parte da glória desse corpo aqui. E é interessante que muitos de nós, às vezes, em fraqueza, em dor, em doença, servimos a Deus e servimos ao próximo. Isso é motivo para se dar glória a Deus. Como aquela pessoa naquela idade, como aquela pessoa com aquela deficiência, como aquela pessoa com aquela doença, e consegue, você fala assim, o Criador é maravilhoso, mesmo depois do pecado ter entrado e causado toda essa coisa horrível no corpo humano, ainda assim ele glorifica a Deus de diversas formas. É o sujeito lá, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre um sujeito cego que é pintor. Pintor, cego, completamente cego. E você conhece todas aquelas pessoas que pintam usando a boca para segurar o pincel? E todos aqueles que vencem essas deficiências todas? E seres humanos já cansados, com idade avançada, que não tem nenhuma deficiência assim específica, mas que continuam atuando, que trabalham. E você olha, como pode isso? É a glória do Criador, mesmo na realidade da queda presente na criação, mesmo assim o Criador mostra a sua glória. Então você pode se regozijar nisso. Mas além disso tem uma segunda coisa, você pode se regozijar na esperança do corpo espiritual, que não é menos físico. Paulo não está falando espiritual em oposição a concreto, ele está falando espiritual em oposição a natural. Duas coisas diferentes, naturezas diferentes. Por isso ele foi argumentando, dizendo, olha, uma é a glória disso, outra é a glória daquilo. Então esse corpo espiritual não é um corpo etéreo, ele é concreto, ele é capaz de se alimentar como o corpo de Jesus se alimentou, de comer
peixe, de beber, comer o mel, de ser tocado, como ele disse para Tomé, ó, coloca, está duvidando, então põe aqui. Põe o teu dedo aqui, põe tua mão aqui, me toca. Eu não sou um fantasma. E nós podemos nos regozijar na glória do corpo celestial, do qual nosso Salvador é o penhor, a promessa, a garantia, as primícias. E é isso que nos aguarda a todos nós. Que Deus seja honrado. E que na fraqueza, quando você sentir a dor, quando o médico der aquela notícia, olha, você está com uma doença, você glorifica a Deus sabendo, não, isso não é a ira de Deus sobre mim. Na verdade, o fato de eu ainda conseguir fazer alguma coisa é a glória de Deus. E quem sabe, irmãos, isso possa nos ajudar ainda numa última coisa que eu gostaria de dizer para você. Nos livrar da obsessão pela beleza estética deformada. Porque beleza vem de Deus. Deus tem um cuidado estético na criação. Mas quando a criação fica sujeita à queda, tudo é deformado, inclusive essa percepção do estético. Então nós ficamos correndo atrás de preservar coisas que têm que passar. Faz parte dessa glória que elas passem. Enquanto nós ficamos correndo atrás disso, então nós começamos a fazer alterações no conceito de estética e de beleza. Hoje, por exemplo, corre-se atrás da juventude, da beleza perdida. Tenta-se preservar a todo custo. Não se preserva, não adianta. Que a percepção de que a glória do que é terreno é essa, e de que a glória que nos espera é aquela que o texto nos mostrou, que a Escritura nos mostra, que isso nos livre de ficarmos presos, como tantas outras pessoas ficam presas, a uma preservação a qual a Bíblia dá o nome de vaidade. Só isso, vaidade. Cuide do corpo. Seu corpo pertence a Cristo, cuide dele. Talvez eu devesse dizer, não maltrate tanto o corpo assim. Né? Que é uma forma melhor de colocar. O que a gente geralmente faz, né? Mas não se torne obsessivo com isso. Mulheres são vítimas disso, homens também, mulheres muito mais, pela razão da própria natureza da sua constituição. Lembre-se do que Paulo fala, do que Pedro fala, do ensino das Escrituras às mulheres, o adorno delas não seja aquele externo, aquela preocupação externa, mas aquele que se procura ter no caráter interno, num procedimento santo, sem temor. É o que Pedro diz, sem temor. A recompensa por se buscar adornar a vida com um caráter que agrada a Deus é viver sem temor. Isso é dito especialmente às mulheres. E que assim nós também sejamos modelos para os nossos filhos e filhas. Deus nos abençoe.